Oi, pessoal, tudo bem? Nosso grupo ficou responsável por apresentar um pouco sobre a miastenia gravis e vou começar falando com um dos principais do caso clínico. É uma paciente do sexo feminino de 32 anos que foi internada no Hospital das Clínicas para o estudo de fadiga muscular. 2 meses antes, a paciente recorreu ao pronto-socorro queixando sensação de peso nos olhos, dificuldade de fechar completamente ambas as pálpebras, apresentou fraqueza e fadiga muscular após realizar atividade física. Nega outros sintomas e 2 semanas antes da internação notou piora da pitose palpebral em ambos os olhos. É um paciente sem antecedentes pessoais patológicos ou cirúrgicos relevantes. Nega o uso de medicamentos, de hábitos etílicos, tabagismo e consumo de drogas ilícitas. Praticava atividade física 4 vezes por semana e não existia história de doenças neuromusculares ou autoimunes. É uma paciente que mora em casa própria, com marido e possui acesso a saneamento básico e uma boa posição socioeconômica. No exame físico foi possível observar a pitose palpebral bilateral completa à esquerda, fotorreatividade pupilar bilateral simétrica, sem anisocoria, diplopia ou xeroftalmia. Estava ligeiramente disártica, com voz nasalada, apresentava fadiga nos músculos orofaríngeos e essas características se acentuavam no final do dia ou após longas conversas. Não tinha desvios da língua ou da úvula ou xerostomia e não apresentava déficits motores nos membros ou alterações das sensibilidades ou dos reflexos tendinosos profundos. Os exames estavam normais, bem como o raio-x dos seios perinasais, que foi utilizado para exclusão de sinusite ou de lesão ocupante do espaço. O médico oftalmologista recomendou a colocação de peso ocular durante o sono e de lágrima artificial para proteção ocular durante o dia. Ela relatava ainda dificuldade em fechar completamente os olhos, sobretudo o olho esquerdo, e voz nasalada. Referiu também uma visão turva, parestesia facial quando sorria e dificuldade de deglutir. A equipe multidisciplinar constatou que se tratava de disfagia cricofaríngea, sobretudo para sólidos, e verificou-se o agravamento dos sintomas oftalmológicos e faciais, principalmente no final do dia. O paciente tinha uma hipótese diagnóstica de miastenia gravis e, para isso, foi solicitada uma avaliação neurológica para melhor avaliação e orientação terapêutica. Foi realizada uma eletromiografia que revelou resposta decremental significativa e reprodutiva, compatível com a hipótese diagnóstica inicial. Foi pedida uma tomografia computadorizada de mediastino, que excluiu um possível timoma, e foi feito dosamento de anticorpos contra receptores de acetilcolina, que foi positivo, mas os anticorpos antitiroquinase músculo específica foram negativos. Então, a partir disso, foi confirmada a doença autoimune de miastenia gravis. Essa paciente ela segue realizando acompanhamento ambulatório de especialidades, aguardando estudo completo de doenças autoimunes. Aqui na figura 1A é possível ver o encerramento incompleto de ambas as fendas palpebrais em março de 2020. Na letra B, o encerramento quase completo das pálpebras, que foi em junho de 2020, com terapêutica farmacológica. E na letra C, uma ligeira pitose do olho esquerdo, que foi em junho de 2020, com terapêutica farmacológica. Na figura 2, tem o raio-x dos seios perinasais sem alterações, e na figura 3, a tomografia computadorizada do mediastino, que não apresentava o timoma. Serão abordadas as disciplinas de bioquímica, anatomia, fisiologia, genética, histologia e embriologia, voltada para o caso clínico que foi apresentado anteriormente. Na bioquímica, o dosamento de anticorpos contra receptores de acetilcolina foi positivo, teve um valor de 1,14 nanomol por litro e o valor de referência era menor que 0,8 nanomol por litro. Mas os anticorpos antitiroquinase músculo específicos foram negativos, apresentando 0,03 nanomol por litro e o valor de referência é menor do que 0,05 nanomol por litro. Então, a partir disso, foi confirmada a doença autoimune de miastenia gravis. No momento da alta hospitalar, a paciente apresentava-se clinicamente estável, com limitações mínimas, estava medicada com piridostigmina, 60 mg, 2 comprimidos de 4 em 4 horas, prednisolona, 20 mg, de 1 a 2 comprimidos por dia, em dias alternados. Os testes que são considerados definitivos são a pesquisa de anticorpos contra receptores de acetilcolina e autoanticorpo contra a tirosina quinase músculo específica. A dosagem sequencial de tais anticorpos serve para a monitorização terapêutica dos pacientes, já que os níveis desses marcadores frequentemente diminuem quando a doença entra em remissão. Depois do diagnóstico de miastenia gravis,
prescreve-se, na maioria dos casos, o tratamento com piridostigmina e prednisolona, para aumentar, respectivamente, os níveis de acetilcolina na junção neuromuscular e para diminuir a síntese de autoanticorpos anti-acetilcolina e ou antitiroquinase no músculo específico por imunossupressão. Sobre os medicamentos utilizados, foi utilizada a piridostigmina, que é um fármaco anticolinesterásico, e o uso desse fármaco baseia na ação sobre a colinesterase, impedindo a degradação da acetilcolina na fenda neuromuscular, pois a maioria dos miastênicos produzem anticorpos contra o receptor da acetilcolina. Então, quando se faz o uso da piridostigmina, que é ofertada pelo SUS, o paciente tem sua quantidade de acetilcolina aumentada, o que reduz os sintomas da miastenia graves. Já a prednisolona é o medicamento mais usado na associação com a piridostigmina. Há uma melhora comprovada, mas o efeito é progressivo. Os mecanismos de ação do corticoide proposto é a diminuição da síntese de anticorpos antirreceptores de acetilcolina e diminuição da reatividade dos linfócitos sanguíneos periféricos aos receptores da acetilcolina. Na anatomia, a miastenia graves vai significar grave fraqueza muscular. É uma doença que acomete os nervos e os músculos. É caracterizada por uma fraqueza flutuante dos músculos voluntários ou esqueléticos. Dentre os principais sintomas, os mais frequentes são fraqueza dos músculos dos olhos, que são atingidos inicialmente em 40% dos casos, queda de uma ou ambas as pálpebras, chamada de ptose palpebral, a visão dupla, que é a diplopia, fraqueza dos músculos oculares, estrabismo, dificuldade em engolir, que é a disfagia, dificuldade em falar, a fala com a voz anasalada, que é a disfonia, a fraqueza dos músculos da mastigação, fraqueza dos músculos respiratórios. Ou seja, ela é caracterizada por fraqueza acentuada que aparece depois do exercício físico ou mesmo no final do dia. Portanto, a principal característica é a fadiga. A doença, ela afeta as vias da resposta nervosa dos músculos, que leva à progressiva fraqueza muscular, que é a fadiga miastênica. Alguns principais músculos afetados na miastenia graves, e que também aparecem no caso clínico, são o músculo orbicular, músculo cricofaríngeo e os músculos orofaríngeos. O músculo orbicular do olho é um par de músculos faciais que circundam cada órbita e a região periorbital adjacente, juntamente com o corrugador do supercílio e o levantador da pálpebra superior. Ele pertence ao grupo de músculos circunorbitais e palpebrais que circundam os olhos. Possui origem na arte nasal do osso frontal, no processo frontal da maxila, no ligamento palpebral medial, no osso lacrimal. É inserido na pele na região orbital, na rápide palpebral lateral, nas placas tarsais superior e inferior. Tem como ações na parte orbital, fechar as pálpebras com firmeza, na parte palpebral, fechar as pálpebras suavemente, e na parte palpebral profunda, comprimir o saco lacrimal. O músculo orbicular, ele possui inervação pelos ramos temporal e zigomático do nervo facial e tem a vascularização pelas artérias maxilar, temporal superficial e temporal superficial, facial e oftálmica. O músculo cricofaríngeo é de tipo estriado esquelético e, por conseguinte, incapaz de manter a contração continuada por longos períodos. Apesar disso, ele tem sido considerado como responsável pela zona de alta pressão registrada manometricamente na transição faringoesofágica. Ele é inervado pelo plexo faríngeo e pelo ramo faríngeo do nervo vago, exceto o estilo faríngeo, que é inervado pelo nervo glossofaríngeo. O músculo cricofaríngeo, ele tem ação na faringe e é na ação na faringe que vai constringir ou elevar. Os músculos orofaríngeos, eles são divididos em palatofaríngeo, salpingofaríngeo e estilofaríngeo. O músculo palatofaríngeo, ele se estende do palato até a faringe. Tem origem no palato duro e na aponeurose palatina. A sua inserção acontece na parede lateral da faringe e ele tem como ação elevar a faringe superior, anterior e medialmente, encurtando-a durante a deglutição. Ele é inervado pelo nervo vago via plexo faríngeo. O
O músculo salpinofaríngeo ele tem origem na tuba auditiva. É inserido na parede lateral da faringe, misturando-se com o palato faríngeo. Tem como ação elevar a faringe e a laringe durante a deglutição e a fala. A inervação é feita pelo nervo vago via plexo faríngeo. O músculo estilofaríngeo ele tem origem na superfície medial do processo estiloide, é inserido na parede lateral da faringe e tem como ação elevar a faringe e a laringe durante a deglutição e a fala. É inervado pelo nervo glossofaríngeo. Na fisiologia, o dosamento de anticorpos anti-acetilcolina foi positivo, com o valor de 1,14 nanomol por litro, mas os anticorpos antitiroquinase, músculo específica, foram negativos, com 0,03 nanomol por litro. E foi confirmada a doença autoimune de miastenia gravis. Aqui nós temos uma imagem da junção neuromuscular. A junção neuromuscular é uma sinapse complexa que apresenta 3 componentes distintos. O terminal axônico pré-sináptico, que é o local de síntese e armazenamento da acetilcolina, a fenda sináptica e a membrana pós-sináptica, onde se localizam os receptores nicotínicos e acetilcolinesterase. Nesse slide, tem uma figura que representa a estrutura da região pré-sináptica. E aqui é possível ver a estrutura da região pós-sináptica. Aqui temos a estrutura da junção neuromuscular. E a transmissão neuromuscular normal acontece quando um potencial de ação chega no terminal axônico pré-sináptico, gerando influxo de cálcio que penetra no axônio através de canais de cálcio voltagem dependentes. Considera-se os íons cálcios, por sua vez, que atraem as vesículas de acetilcolina para a membrana neural adjacente às barras densas. Essas vesículas elas se fundem à membrana neural e lançam a acetilcolina no espaço sináptico por meio da exocitose. Na fenda sináptica, as moléculas de acetilcolina ocupam os receptores de acetilcolina musculares e, em situações específicas, os extrajuncionais, eles ocupam os extrajuncionais, com o intuito de aumentar a área de contato e, consequentemente, a afinidade à membrana pós-sináptica, forma uma série de invaginações para o interior da célula muscular, onde os receptores nicotínicos ancoram-se, permanecem em suas cristas, enquanto os canais de sódio assumem as porções mais profundas delas. Quando a acetilcolina se liga ao seu receptor nicotínico, ocorre a abertura dos canais controlados pela acetilcolina, permitindo que um grande número de íons sódios entre na fibra, o que provoca uma alteração do potencial local no interior da membrana muscular, chamado potencial da placa motora. Dessa forma, vai ocorrer a despolarização. Caso o potencial de ação alcance o limiar, haverá a contração muscular. A acetilcolina, enquanto permanecer no espaço sináptico, continua ativando seus receptores. A acetilcolina é degradada pela enzima acetilcolinesterase em acetato e colina. A colina é recaptada pela terminação pré-sináptica para ser reutilizada na síntese de acetilcolina. Outra forma de eliminação da acetilcolina é quando uma pequena quantidade se funde para fora do espaço sináptico e assim deixa de estar disponível para agir sobre a membrana da fibra muscular. A remoção da acetilcolina evita a reexcitação contínua do músculo. Pacientes com miastenia graves, eles desenvolveram anticorpos capazes de bloquear ou destruir seus próprios receptores para acetilcolina na membrana pós-sináptica da junção neuromuscular. Nesse caso, os potenciais da placa motora não atingem o limiar de ativação. Logo, não ocorre a abertura dos canais de sódio voltagem dependentes. Desse modo, a despolarização da fibra muscular não ocorre. A miastenia graves pode se caracterizar pelos diferentes tipos de anticorpos, sendo ele anticorpos antirreceptor de acetilcolina, o ataque autoimune contra os receptores da acetilcolina provoca a destruição da membrana pós-sináptica, o número reduzido de sítios de ligação disponíveis para a acetilcolina, ela causa geração inconsistente de potenciais de ação na fibra muscular, que se manifesta como fraqueza muscular esquelética.
E tem os anticorpos antitirosina quinase músculo-específicas. A tirosina quinase músculo-específica é uma proteína dependente da agrina, localizada nas membranas musculares, com função essencial na ancoragem de receptores de acetilcolina nas pontas das dobras pós-sinápticas. Os anticorpos anti-MuSK no plasma, isolados de pacientes com miastenia graves, inibiram fortemente o agrupamento de AChR em células musculares cultivadas. Uma curiosidade é que cerca de 80 a 90% dos pacientes possuem anticorpos antirreceptores nicotínicos da acetilcolina, detectáveis na membrana muscular pós-sinápticas da junção neuromuscular. Outros 3% a 7% de pacientes vão apresentar anticorpos antitirosina quinase músculo-específicas, outra proteína da junção neuromuscular. Esse fato vai explicar os resultados dos níveis séricos dos pacientes. Na miastenia graves, na genética, o dosamento de anticorpos anti-AChR foi positivo para 1,14 mol, mas os anticorpos anti-músculos foram negativos, que foi confirmado na doença autoimune. Uma doença autoimune é uma doença causada pelo próprio sistema imunológico do corpo, onde os tecidos são atacados por esse sistema. Na miastenia graves, não é diferente. É muito comum na doença a presença de anticorpo, o antireceptor de ACH e anti-MuSK. O anticorpo anti-MuSK, seu defeito genético está localizado no braço longo do cromossomo 9, em 9q31, 3 e 32. Porém, a dosagem de anticorpo anti-MuSK foi negativa. Sendo assim, tendo a presença de anti-ACH, defeito genético localizado no locus 3P24.2. A diminuição da biodisponibilidade da acetilcolinesterase na fenda e, como consequência, excesso de acetilcolina, fazendo com que a estimulação do músculo seja persistente. Com isso, dessensibilizando os receptores nicotínicos da placa motora. Apesar da miastenia graves, a miastenia congênita apresentarem fadiga e fraqueza muscular, elas são diferentes na característica genética. A miastenia congênita é consequência de um distúrbio hereditário, definido pelos marcadores do mesmo haplótipo HLA, que é o sistema antígeno leucocitário humano, que são os codominantes. Enquanto a miastenia graves é adquirida e durante a vida do indivíduo é causada pela alteração do sistema imune. Sobre a histologia e a embriologia, o tecido muscular esquelético é o principal tecido afetado pela miastenia graves. Ele é formado por feixes de células muito longas, de até 30 centímetros, cilíndricas, multinucleadas e com inúmeros filamentos cilíndricos chamados miofibrilas. Essas células ou fibras têm contração rápida, vigorosa e voluntária. Quando observadas ao microscópio óptico, as fibras musculares esqueléticas elas mostram estriações transversais caracterizadas pela alternância de faixas claras e escuras. E na miastenia graves, nós teremos um infiltrado inflamatório na fibra muscular, que consequentemente levará a uma lesão da fibra muscular, que poderá ser no segmento de uma fibra ou até mesmo fazendo a necrose nesse músculo. A partir do momento que temos a perda da inervação da placa motora em um determinado músculo, consequentemente nós teremos uma atrofia muscular por perda de função nesse músculo. A origem embrionária do tecido muscular é o mesoderma paraxial segmentado, que é o somitos. Obrigada. Bom, essas foram as referências usadas durante a nossa pesquisa. Muito obrigada.